Saúde Podcast, o podcast que fala de saúde integrativa de forma descomplicada e descontraída. Eu sou Larissa Mello, apresentadora deste podcast, sócia e proprietária do Alta Performance Personal. Estou aqui com Elber Mello, especialista em treinamento físico personalizado, também sócio do Alta Performance. Fala pessoal, beleza? Vamos lá. Bora! E o nosso convidado de hoje é o secretário de Esportes de Macaé, Marvel. É isso aí. Seja bem-vindo, Marvel, ao nosso podcast. Valeu, Larissa, valeu, Elber. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Estou à disposição aí para algumas perguntas, tirar dúvidas aí do poder público, né, executivo, através do esporte. E falar um pouquinho aí, né, da nossa cidade, dos projetos que estão acontecendo, os futuros projetos também da cidade. E o que vocês falarem aí, a gente vai tentar fazer de tudo aqui para esclarecer a população macaense. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um papo bem descontraído, realmente. A ideia é a gente trazer essa visão, né, do como a gente pode contribuir na saúde das pessoas. E o Marvel é formado, né, em Educação Física. Isso e aí. Hoje está atuando na Secretaria de Esportes aí de Macaé. Perfeito, correto? perfeito, isso aí. Quer acrescentar mais alguma coisa? Como é que você gosta de se apresentar? Pode falar um pouquinho. Então, eu sou o Marvel, né, secretário de esporte, professor de educação física, mas trabalhei minha vida toda com publicidade antes de ser secretário de esporte. Legal. Já fui vereador também da cidade, né, no pleito de 2016 até 2020. E hoje fui convidado pelo prefeito de Macaé, né, para poder participar do executivo através da secretaria de esporte. Isso aí é um pouquinho da minha história. Legal, bacana. Muito bom. E aí, Elber, conta pra gente o porquê de você ter convidado o Marvel, então, pro nosso podcast. Bacana. Essa é a hora da história. A gente tem que contar uma história, né? Pra chegar nessa mesa, né, Larissa? Tem que ter uma Tem história por trás. Macaé é uma cidade rica em esporte, né? E eu vivo o esporte desde pequenininho. Na verdade, eu me considero um menino do projeto social, que eu vim de uma família realmente humilde em relação à parte financeira, e minha mãe sempre me incentivou ao esporte. E eu conheci o esporte a partir da Prefeitura de Macaé, com os projetos sociais de fato. Na minha infância tinha futebol de areia na Ibitiba, futsal nos bairros, etc., capoeira, o bodyboard também tinha. Então fui fazendo diversos esportes, praticamente cada ano eu fazia um esporte diferente. Até que conheci o jiu-jitsu com 14 anos de idade e me apaixonei pelo esporte, realmente começou a modelar um pouco mais da minha vida pessoal. Né? Exatamente. E no jiu-jitsu, de fato, eu conheci o Marvel, né? Porque Macaé respira bastante jiu-jitsu, de fato. E ele é referência nessa área em Macaé. Então gera ali uma conexão de conhecimento, eu sei quem é e tal. E uma vez que, de fato, ele assumiu um carro, eu falei, poxa, esse cara é diferenciado, tem feito um trabalho incrível aí. Eu vivo o esporte, pô, ele tem que estar com a gente nessa mesa para compartilhar como que é por trás, né? Porque talvez a população, né, tenha acesso àquele projeto, mas não sabe como é que é tudo para acontecer, para de fato ser impactado de forma proveitosa. Então eu fui impactado enquanto criança, enquanto adolescente, mas não tinha noção nenhuma de como que era realmente essa estrutura para implementar um projeto social. Então é legal ter essa troca de ideia com aquele que sabe de fato o que está fazendo, para acrescentar para aqueles que talvez não imaginam como seja. Então eu vejo que vai ser muito proveitoso esse papo. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Gostei, né, da palavra do Elber. Até agradeço as elogios a mim. E fico até um pouquinho emocionado, né, sobre a sua história, que é muito parecida com a minha. Legal. Eu vim do Rio de Janeiro também, meus pais também bem humildes. Meu pai era carteiro, minha mãe era do lar. Criou 3 filhos, né, meus irmãos César, Maili, o Marcelo também. E quando eu cheguei em Macaé com meus 9 anos, eu também encontrei os projetos sociais da cidade. E graças a esses projetos sociais eu transformei minha vida. Sou quem sou hoje graças ao esporte. É história de sucesso, né? A sua história de sucesso também, graças ao seu empenho de estudo, de correr atrás de tudo, mas se não fosse na sua infância o esporte, de repente, nós não estaríamos aqui, né, conversando sobre isso. E graças a Deus o esporte me direcionou muito na minha vida. Sobre disciplina, respeito ao próximo, qualidade de vida, saúde, inteligência, raciocínio rápido, tudo isso a gente aprende dentro do esporte. E tive a oportunidade também de participar de alguns na época da prefeitura. Sim. A capoeira, eu joguei capoeira com o mestre Anu e o mestre Gabiru, na Praça Washington Luiz. Fiz parte também da escolinha de vôlei da Pro Esporte, que era do professor Gordo, da Lúcia, que hoje o Vitinho faz uma grande história no vôlei também, em Macaé. Então a minha história é muito parecida com você. E depois eu encontrei também o jiu-jitsu, né, onde eu me apaixonei.
e dali eu segui como profissional na área do jiu-jitsu. Abandonei um pouquinho os outros esportes, não totalmente, mas na área profissional, continuei praticando amadoramente. O vôlei ainda continuo jogando basquete, continuo jogando vôlei, futebol. Gosto também da capoeira ainda, sempre que tem uma roda de capoeira aqui em Macaé, eu sempre estou me arriscando ali, jogando um pouquinho com eles. E graças a todas essas atividades, na prática, né, a gente conseguiu chegar onde a gente chegou hoje, que está à frente da Secretaria de Esporte. Muito legal. Muito bom. Nosso tema, né, do podcast de hoje é para a gente falar exatamente sobre o impacto do esporte na sociedade. Né? Muito bom ter vocês dois, com cada um com a sua história ali, né, envolvendo essa parte do esporte. Então a gente vai realmente poder contribuir bastante aqui. E aí você comentou, então você não é macaense, né? Não, sou carioca. Como boa parte das pessoas aqui em Macaé. Não, hoje até que já está mudando mais isso. A gente vê muito macaense na rua, né? Pelo menos meus 2 filhos já são macaenses. Os nossos também. Isso aí. É verdade. Legal. E vamos dar um embasamento aqui. Por que você escolheu, então, fazer educação física? Então, por estar dentro da prática esportiva, né? Apesar de eu ser publicitário, trabalhar também com comunicação visual, se vocês não sabem, eu fui dono da Qualificada Comunicação Visual, uma das maiores empresas de Macaé. Fui sócio do Jean. Depois eu me separei do Jean e montei a Limitar. E minha vida toda foi trabalhando com comunicação visual. Porém, sempre amante do esporte e praticando jiu-jitsu na área profissional. Com isso, eu senti necessidade, quando eu comecei a dar as aulas de jiu-jitsu, porque os professores de jiu-jitsu não é obrigatoriamente obrigado a ter a profissão de educação física, né? Ter o curso superior. Mas senti necessidade de ter mais conhecimento, né, na área do esporte em geral, e procurei fazer a Faculdade de Educação Física, onde eu me formei. Foi na Unopark, né, aqui de Macaé, né, que tem uma prática semipresencial. Foi conseguir também conciliar com o meu tempo, né, que se fosse fazer 100% presencial, talvez eu não conseguiria. Então a gente conseguiu conciliar e consegui me formar em educação física. Legal, bacana dele falar do jiu-jitsu, né? Porque uma fala que ele falou como influenciou na vida dele o esporte, né? Eu imagino que de fato o jiu-jitsu, que é uma arte marcial, mas de fato ela modela a sua ideologia de vida, a sua filosofia de vida. É uma pergunta que eu queria fazer para você, talvez já imagino a sua resposta, mas você falando com mais propriedade, como que influenciou na sua vida o jiu-jitsu? Muito, 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 muito. Eu era um menino que, quando eu vim para Macaé com 9 anos, eu participava de todas as atividades de Macaé, não só esportiva, mas também de rua. Jogava bola no cajueiro, nas favelas, no morro, soltava pipa. Era um menino comum como os outros naquela época, né? Porque hoje em dia é difícil nossos filhos estarem na rua. Mas naquela época a gente podia, entre aspas, mas a gente vivia dessa forma. Pelo menos eu vivia dessa forma. Então eu tive várias oportunidades, do mal e do bem. E quando eu entrei na academia do jiu-jitsu, me separou totalmente dessa parte do mal, que eu tinha oportunidade de ser. Então aquela parte de arma, de droga, de álcool, essas coisas todas, foi totalmente adverso a isso por causa da modalidade do jiu-jitsu, porque ali o jiu-jitsu obriga o atleta a estar bem fisicamente. Então com isso a gente não pode dormir tarde, tem que acordar cedo, tem que se alimentar bem. Então isso impactou na minha vida nessa forma de disciplina alimentar, de vivência mesmo, por bem-estar da nossa sociedade, da minha pessoa, né? Que contribuiu bastante o jiu-jitsu. Porque não tem como. Treinou, foi pra rua beber, no outro dia vai chegar na academia, vai ser amassado. E não tem jeito. Não tem jeito. Então isso influenciou muito na minha vida positivamente. E os filhos praticam? Seus filhos? Lá em casa, pra você ter ideia, deu tão certo comigo, que lá em casa o jiu-jitsu é uma disciplina obrigatória. É obrigatória. E eu vou contar uma história do meu filho mais velho, que é o Iago. Ele tem quantos anos? Hoje está com 18 anos. Ele, quando tinha 8 anos, eu dava aula no projeto social, lá no ginásio, gratuito para todo mundo, e levava ele. Então, dos 5 anos até o 8, ele gostava, que era muito brincadeira, muito lúdico, então ele sempre gostou. Chegou com 8 anos, ele começou a fazer uns treinos mais duros. E levou uns amassos lá, levou uns prejuízos. Aí falou, pai, não quero mais fazer o jiu-jitsu. Falei, filho, isso não está na minha história, você vai fazer o jiu-jitsu sim. Só que eu levava ele de uma forma não obrigado, ele ia comigo para academia, mas ele não era obrigado a treinar. Eu deixava ele de kimono sentadinho no tatame e deixava ele à vontade. Começava minhas aulas. Mas como eu começava as aulas brincando, ele ficava, posso participar da aula? Eu falei, se você participar da brincadeira, você vai ter que participar das aulas todas. A gente ficou nessa guerra uns 6 meses mais ou menos. Sabe qual é a história hoje? Depois de 10 anos, né, que eu tinha 8, 10 anos. Hoje o castigo dele é não treinar o jiu-jitsu. Quando eu quero botar ele de castigo, falar, você não vai mais treinar jiu-jitsu, ele pira, ele começa a estudar, começa a fazer as coisas que tem que ser feitas para poder praticar o jiu-jitsu. Então vale a pena persistir ali com o filho,
E porque o jiu-jitsu transforma, não tem jeito. Exatamente. E prepara, né, o Elber, na muito, verdade, para muito. todas as atividades. Eles são obrigados hoje a praticar o jiu-jitsu. Mas desde o momento que eles quiserem praticar outras atividades esportivas, Sim. eles estão liberados do jiu-jitsu e vão participar de outras atividades esportivas porque eles estão preparados para isso. O jiu-jitsu prepara para qualquer modalidade esportiva. Isso é tão legal que ele acrescentou. Essa pergunta foi muito sugestiva porque eu vivo o jiu-jitsu também como estilo de vida, sabe? Não treino quanto gostaria, mas eu hoje, vejo... pela falta de tempo e tal, né? Mas o jiu-jitsu realmente modelou muito a minha forma de viver a vida, né? Sem dúvida. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu encontrei um projeto dentro de uma academia, foi até com o Gerson Rezende, na Taiwan, parceiro, gente boa demais. E ele tinha um projeto na academia dele que era 2 vezes na semana, na descida do Polivalente ali, né? Isso. E eu lembro que eu encontrei diversos tipos de colegas de treino, né? Uns que vinham realmente de comunidades, etc. Mas ali ele acolhia realmente pessoas e dava oportunidade de nova perspectiva. E a partir de então, como você vivenciou também, eu vivenciei oportunidades boas e ruins, mas o esporte, não tenho dúvidas que me resgatou de muitas coisas que eu poderia ter entrado, sabe? Amigos meus que hoje não estão comigo, mas vivenciou a minha adolescência, mas se tivesse talvez escolhido um esporte, salvaria. Então eu me sinto realmente uma pessoa que foi impactada diretamente pelo esporte e diretamente pelos projetos. E o jiu-jitsu é tão legal, cara, que eu acho que o mais incrível que você tem falado é você realmente respeitar o próximo, você entender sobre a autoridade, você realmente se colocar no seu lugar. Então são coisas que vai modelando o seu caráter, a sua forma de ver, assim como outros esportes, né? Mas o jiu-jitsu realmente eu vejo que é algo brilhante em relação a modelar o caráter, a forma de viver a vida, a personalidade. Bacana. Elber gosta tanto dessa parte que ele tem, assim, grandes planos, sonhos ainda para realizar nessa área. E são planos infinitos, né? Porque é muita coisa que dá para se fazer. E além disso tudo, né? De respeito, disciplina, né? Ainda tem a socialização. Legal. E a discriminação. Olha que bacana. Dentro do jiu-jitsu não existe discriminação. Você entra dentro de uma academia de jiu-jitsu, pisou no tatame, todo mundo é igual. Pode ser o milionário, o piloto de helicóptero, o embargador, e pode ser o garoto da favela que vai lá e vai treinar com todos eles de igual para igual. Isso é muito incrível. Isso é muito bacana. Eu sei disso porque eu treinei muito lá no Rio, na Gracie Maitá. Então é um outro nível de sociedade. A gente saía daqui de Macaé e ia lá treinar. Então a gente treinava com o desembargador, com o piloto de helicóptero, mas a gente falava a mesma língua ali dentro. Era faixa preta com faixa preta, faixa branca sendo respeitada pelos faixa preta, e todo mundo, toda a sociedade. E pessoas da alta sociedade sendo igual a todo mundo. Isso é muito bacana. E eu falo que hoje em dia, né, eu vivo o jiu-jitsu como se fosse minha válvula de escape, né? E é onde eu chego, não penso mais em problema nenhum, né? Eu curto aquele momento. Então eu vejo que hoje é um outro momento que eu vivo o jiu-jitsu de fato. Mas eu vejo que para mim hoje é uma válvula de escape, porque você falou, você chega ali, tem uma pessoa que de uma certa maneira tem uma certa condição, outra não tem nenhuma, mas enfim, dentro do tatame não muda, realmente não muda nada. Legal. Bacana. E em relação a outros esportes, você pratica, tem outras práticas ou hoje está só no jiu-jitsu? Como um bom brasileiro, eu sou amante do futebol, né? Aquela peladinha. Gosto de jogar um futebolzinho, toda parte de sexta a gente joga no campinho. Vôlei de praia também, eu jogo desde quando era criança, não profissionalmente, né? Da forma amadora, mas todo sábado e domingo eu tô aqui na Praia dos Cavaleiros ali com os amigos de mais de 30 anos, a gente fazendo o nosso vôlei de praia, e agora eu tô começando a correr. Tô começando se aventurando no calçadão. Nessa vibe aí, corri agora São Silvestre não, a Maratona do Rio de Janeiro, mas corri só os 5 km, né? Mas só de estar lá, foi um evento maravilhoso, lindo pra caramba, bem organizado. Então me aventurei e agora eu tô a fim de dar continuidade aí nessa parte da corrida, que também traz um bem-estar bem bacana. Tô gostando. Bacana. Legal. E como é que foi sua trajetória até chegar na Secretaria de Esportes de Macaé hoje? Ótima pergunta, Larissa. Vamos lá, a história é meio longa, mas vou tentar resumir ao máximo. Pode contar, que a gente gosta de história. Então, como eu falei aqui agora há pouco, eu dei aula voluntariamente, né, em projeto social lá no ginásio poliesportivo no ano de 2006. Eu era faixa marrom ainda e comecei a dar aula em projeto social como voluntário. Eu queria, na verdade, me ajudar. Nessa época eu estava meio que bebendo cerveja, eu estava dando uma zoada na noite, eu falei, não quero mais isso na minha vida não. Qual é a forma que eu vou caminhar para poder largar a bebida? Aí lembrei logo do jiu-jitsu, falei, sou faixa marrom, acho que eu tenho autorização para poder
montar pelo menos um projetinho. Montei para me ajudar e ao mesmo tempo ajudaria o próximo, porque tinha muita gente que não tinha condições naquela época de pagar uma academia, que era bem caro, uma mensalidade antigamente. E comecei no projeto social bem bacana. Eu e meu irmão, né, o César. César era assessor, né, da prefeitura na época e eu era empresário na área de comunicação. E comecei a fazer esse trabalho e foi uma coisa que deu certo muito rápido. Em menos de um ano a gente já estava ali com mais de 60 alunos dentro do Campo do Oeste. E durante esses anos, aí não parei mais, né? De lá para cá eu vivi o projeto social e vivo até hoje. E de lá para cá, ó, estamos em 2023, são quase 20 anos de projetos sociais, né, que a gente vem atingindo. A gente formou muito faixa preta. E esses faixa preta começaram a abrir também projetos sociais dentro da comunidade onde eles moravam. A mesma coisa que eu fiz por eles lá atrás, eles estavam querendo ter o sonho de ajudar o próximo da comunidade dele. E a gente foi autorizando, chegou um momento que a gente estava com mais de 10 polos em Macaé, de projetos sociais de alunos formados por nós. E cada vez mais difícil de conseguir material, conseguir kimono, conseguir tatame. Isso não é fácil. Você montar um projeto social, você tem que ter uma estrutura mínima. Né? Sim. E daí que veio a questão política. Tudo funciona através da política. E a política que tem condições, que tem a verba através dos nossos impostos, que são pagos, né, para a política poder fazer as políticas públicas do nosso município, da nossa cidade, do Brasil afora, está tudo lá. Aí eu comecei a me interessar e estudar um pouquinho na questão política. E em 2016, junto com esse grupo de professores, a gente se candidatou a vereador, e eu fui candidato a vereador e fui eleito em 2016. Fiz um trabalho durante 4 anos lá, acho que 99% falando sobre esporte. Já foi direcionando, né? Minha legislatura foi quase 100% falando sobre esporte, falando das melhorias que podiam acontecer em Macaé e tudo mais, tudo que a gente está conversando aqui, né? Bem-estar, transformação, oportunidade de vida, saúde, educação, disciplina, segurança pública acima de tudo também. A gente tira um garoto desse na rua e dá uma oportunidade para ele se transformar num atleta ou num cidadão de bem, a gente está tirando menos um bandido na rua. Enfim, e esses 4 anos trabalhando bem forte no esporte dentro da legislatura, o prefeito Elbert foi eleito agora em 2020 e viu esse trabalho, que ele foi vereador junto comigo na Câmara. Então ele falou assim, Marvin, não tenho outra escolha. O cara que eu quero para ser meu secretário de esporte é você, porque você ficou 4 anos falando de esporte dentro da Câmara Municipal, então não tem outra pessoa que eu possa estar escolhendo. Aí me convidou para ser secretário de esporte. Legal. E graças a Deus está dando certo aí. Muito bacana. Poxa, você falou que são 20 anos de projeto social, mano. 20 anos de projetos sociais. Caraca, uma pergunta reflexiva aí, bem pessoal agora. Sim. Como você acredita que pode impactar a sociedade o projeto social? Acredito e tenho certeza que impacta de verdade. Eu costumo dizer, até uma comparação, não sei se você conhece o Paulo Vitor, que é o responsável da PNL, nosso faixa preta também. Sim, então, sim. Ele foi um dos meus primeiros alunos lá nesse projeto social. Ele e o irmão dele. Ele escolheu continuar na luta, estudar, que a gente falava muito sobre estudo, e o irmão dele não, ele preferiu o tráfico. O irmão dele morreu com 19 anos e ele hoje é um engenheiro da Halliburton. Olha que legal. E eram 2 garotos que vieram da mesma casa, do mesmo lugar, só que um teve a escolha, né, de continuar no esporte. Mesma criação, escolhas diferentes. Escolha diferente. O outro também teve a oportunidade, que chegou a treinar, estava lá com a gente, mas só que ele acabou se desviando e escolheu. Então, o impacto é esse, através mesmo da segurança pública, de oportunidade de vida para essa garotada que, infelizmente, lá na favela mesmo, lá na comunidade deles, a realidade é outra. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Ali eles têm a arma agora que eles querem, eles têm as drogas agora que eles querem, eles têm o dinheiro, né? Porque os caras tentam trazer ele para perto através de dinheiro. E a gente tem que entrar com política pública para dentro das comunidades com força total para a gente tentar resgatar o máximo de crianças e trazer um futuro melhor para elas na nossa cidade. O retorno disso é uma gratidão enorme, né? É isso aí. O meu orgulho hoje é a gratidão de ver meus alunos, né? Que eram crianças, hoje sendo professor. O Paulo Vitor é professor, mas é engenheiro também. Então a maioria deles entenderam que também tinham que estudar, que tinham que correr atrás de uma via diferente, né? Porque sempre falo isso para todos os meus alunos. Se você não for um grande professor no futuro, você vai ser um cidadão de bem que com certeza vai ter uma porta aberta para o trabalho. Mas para isso você tem que estudar, você tem que correr atrás, se qualificar. E graças a Deus todos eles estão fazendo isso. Associar o esporte junto da educação, né, do estudo ali, impulsionar essa vertente na vida dos alunos, das crianças, é realmente o melhor caminho, né? É o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Porque nem todos vão de fato se tornar atletas profissionais, seguindo aquela área do esporte em si. Sim.
mas vão ter grandes oportunidades ali pra frente. Isso muito aí. bacana. E o que outros projetos que você implementou aí na Secretaria de Esporte? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu entrei na Secretaria de Esporte, a gente entrou logo após da pandemia. Sim. Então quase tudo estava parado. 2020, né? Foi 2020. No meio da isso, pandemia. No meio da né? pandemia, isso aí. Então a gente teve tempo para poder planejar. Eu sempre digo nas entrevistas que eu faço que eu tenho uma secretaria muito boa. Eu tenho professores, eu tenho servidores muito bons lá dentro da secretaria. Legal. Então a minha gestão foi muito em ouvi-los. Porque eles já estão ali há mais de 20 anos, eles sabem tudo que deu certo, tudo que deu errado. Então a minha expertise foi essa, fazer reunião com eles, trocar ideia com eles, ouvi-los e eles tentar acertar o máximo. Junto com meus servidores, o meu próximo passo foi conversar com a sociedade, através dos presidentes das associações. Porque não adianta eu chegar como secretário, chegar lá no bairro da Ibitiba e falar assim, ó, a partir de amanhã a gente vai ter futebol aqui na Ibitiba. Só que não interessa o futebol para aquela comunidade que está ali. Se eu chegar no presidente do bairro e falar assim, o que é bom para o seu bairro? Aí ele vai falar para mim, o futebol é ruim, mas se você botar um vôlei aqui vai dar super certo. Ou o futebol vai dar certo. Então a gente foi trabalhando com os presidentes de bairro e fomos montando os projetos em Macaé. Hoje, não sei se vocês percebem, mas se de manhã vocês passarem nas praças de Nossa, Macaé, eu ia comentar isso. todas, a gente está com o projeto Movimentos, que é o projeto legal. de atividade física para aquelas mulheres, né, participarem. Então a gente tem quase todas as praças de Macaé. São mais de 1.200 inscrições feitas e alunas assíduas ali participam todos os dias. Passa ali naquela do Visconde, é uma que eu passo mais ou menos nesse horário, a quadra tá cheia, as mulheres realmente fazendo funcional, super ativas ali, muito legal. Professora Josi, muito boa. Aí temos no aeroporto, temos aqui no Posto 2 Cavaleiro, no Lago Omar, no Visconde, Campo do Oeste, Bairro da Glória. No São Marcos. No São Marcos. No São Marcos a gente tem a escolinha de futebol e tem o Movimentos. Lá no Mirante da Lagoa também tem, no Mirante da Lagoa tem um projeto para a terceira idade, que é um projeto bem dinâmico também com o pessoal da terceira idade. Então esse é um dos principais projetos nossos, Movimentos. Tem o Craques do Futuro também, que são as escolinhas de futebol, de vôlei, de basquete, que também tem em Macaé. Agora, para o alto rendimento, o principal projeto que a gente conseguiu implantar, que eu falo desde 2013, antes de eu ser vereador, sempre cobrei esse projeto, é o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta hoje é realidade. Ano passado a gente abriu o edital, a gente contemplou 165 atletas. Legal. Todos os atletas que levaram a documentação exigida foram contemplados. O prefeito gostou tanto, a sociedade também gostou tanto, que o prefeito falou assim, Marvin, o número que der de atleta para 2023 a gente vai contemplar. Legal. E esse ano a gente está contemplando 534 atletas, Poxa, que de legal, 42 modalidades diferentes. Isso está impactando demais a nossa cidade. Muito. Todo final de semana tem um campeonato que está tendo um atleta nosso sendo premiado, sendo medalhado. Esse final de semana nós tivemos 2 campeonatos. O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu e o Campeonato de Kickbox, de kickbox lá em Curitiba. A gente levou 50 atletas de Macaé de kickbox e levamos 88 no Jiu-Jitsu. Todos os atletas que foram medalhados. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então você está fazendo a cidade se transformar mesmo na cidade capital do esporte. Isso é tão poderoso que Macaé é uma cidade muito viva no esporte mesmo, né? Sim. Você passa na orla, a orla está movimentada. Você vai nas quadras, as quadras estão movimentadas. E se você vê uma secretaria que trabalha em prol disso, a gente tem uma cidade mais saudável, né? Sem dúvida. Isso que é legal, você vê uma cidade que vive a educação física de uma forma realmente por treinamento físico, ou seja, por esporte, como um estilo de vida. Então, lógico, os números mundiais e nacionais em relação aos sedentarismos é bem crítico, sabe? Os últimos levantamentos do IBGE agora, cada 50% de sedentário, cada 100 pessoas, 50 são sedentárias. Então, praticamente a metade ali, se você encontra 2 pessoas, uma delas, entre aspas, ali, é sedentária. Então, de forma nacional, o número é bem alto. Bem alto. Mas em Macaé é diferente, cara. Você vê que engraçado que você vê que... As pessoas são ativas, São ativas, né? Lógico que o sedentarismo está em todos os locais, né? A falta da atividade física, mas Macaé vive muito o esporte, o autocuidado, a vivência, buscando qualidade de vida, isso é muito legal. Muito bom. Eu acredito também que é por causa da nossa beleza natural, né? A gente tem uma cidade com praia, bastante, sem dúvida. A Serra de Macaé, né? praia, tem tudo, Sem dúvida.
Com isso, a gente consegue ter atletas de todas as modalidades esportivas. É isso que eu ia falar, você falou 42 modalidades, modalidades. e eu tô aqui tentando pensar nisso tudo. Ó, canoa havaiana, surf, bodyboard, futebol, vôlei, basquete, jiu-jitsu, capoeira, taekwondo, karatê, natação. kickbox, natação, todas essas modalidades. Aí tem o corfebol, que é umas modalidades esportivas novas que estão aparecendo também. Tem pesca também, esportiva. Ah, eu vejo Legal, direto. hein? Aqui na frente. Então, Então, Macaé não tem escolha. Se você quiser estar fisicamente ativo, tem como, né? tem como. Tem como. Não tem pra onde correr. Isso aí. Lá não tem desculpa de, poxa, tem que ir pra academia. Poxa, tem como sim. E aqui, Macaé faz por isso. Bacana. A gente defende essa bandeira, né, realmente da qualidade de vida, da saúde. É o nosso negócio, mas é o que a gente fala assim, cara, a pessoa precisa estar fisicamente ativa. Né, que seja com uma caminhada. Então, a gente tem a orla, tem várias, né, partes da cidade que tem locais para a pessoa caminhar e tal. Então, pelo menos a caminhada realmente tem que ter para dar esse start, né, de levar a pessoa, de sair de um sedentarismo para estar ativa de alguma forma. Sem dúvida. Isso é a bandeira que a gente levanta aí, né? E como é que está em relação aos principais investimentos que a Secretaria de Esportes tem hoje? Quais são esses investimentos? Sim. Na verdade, não só a Secretaria de Esporte, né? Eu acredito que a Prefeitura em si está fazendo um bom trabalho em Macaé, fazendo um investimento muito forte. A gente é privilegiado também na questão financeira. Macaé é uma cidade que tem o ROIDS, tem o ISS das empresas, né, que prestam serviço. Então, o prefeito está conseguindo reformar, na verdade, toda a nossa cidade. Felizmente, a gente ficou por um período muito grande sem investimentos na nossa cidade. Não falando mal de outras pessoas que passaram por lá, mas alguns deixaram de desejar, mas o prefeito de hoje está fazendo muito mesmo. Haja visto que ele está lá. A gente encontrou na área esportiva, né, o Cláudio Moacir interditado, a gente encontrou o ginásio poliesportivo interditado, o parque da cidade, né, está depedrado, e a gente está fazendo investimento. Os principais investimentos são nesses. Já acabamos de fazer os investimentos. Vai envolver essa parte de esporte. Isso aí. E as praças também, né? As praças quase todas estão sendo reformadas também. Porque sem equipamentos, sem os equipamentos a gente não consegue fazer o trabalho. Por exemplo, eu tenho um sonho de voltar com basquete, com vôlei, o feminino, que jogava na liga. O vôlei, Macaé e o basquete era muito forte. O futsal era forte demais. A gente tinha atletismo aqui também, é forte demais também. Esqueci de falar do atletismo. A gente tem mais de 80 atletas do atletismo voando em Macaé. Mas sem o ginásio a gente não consegue ter um local apropriado para treinamento e para jogos na cidade. Então os investimentos estão sendo feitos nos nossos patrimônios públicos, onde após deles estarem todos certinho, concluídos as obras, a gente conseguir voltar com o nosso alto rendimento. É o meu sonho, porque hoje a gente está trabalhando muito forte na base. Como eu te falei, a gente está com muita escolinha de futebol, de basquete, de vôlei de praia, de vôlei de quadra. Então a base já está bem redonda. Essa garotada já está sentindo falta, para onde eu vou? Eu treino aqui na escolinha, mas se eu não tiver uma competição, se eu não tiver coisa, eles acabam desistindo, desmotivando. Porque a competição é importante para esses atletas, até para eles mostrarem os talentos dele. Daqui a pouco o Botafogo busca eles aqui, o Fluminense busca, né, em todas as outras modalidades. Então, para isso, a gente precisa do alto rendimento para poder ser o exemplo, né, o espelho para essa garotada. Tem uma chance. Se você continuar treinando bem, o vôlei está aqui voando, daqui a pouco você vai ser um profissional nosso dentro do vôlei do alto rendimento. Só que eu preciso do ginásio. Então, está em reforma. A previsão do ginásio é ano que vem, no início do ano. A previsão do Moacizão é agora, já é dia 29 de julho. Legal. E as praças aí a gente já está terminando, porque nas praças a gente faz os projetos, faz a base. E no ginásio a gente vai fazer um alto rendimento. Assim você consegue atender a sociedade como um todo, mas aqueles que destacam para o nível profissional e alto rendimento, você dá seguimento na carreira, né? Com certeza. Se não tiver alto rendimento, acaba se desmotivando, não tem jeito. O que eu ia perguntar era exatamente isso. Como é que a prefeitura em si, né, apoia e incentiva esses atletas através da Secretaria de Esporte? E a Bolsa como é que é isso? Aí a gente através do Bolsa Atleta. Aí como é que Mas aí o que inclui aí nisso tudo? Como é que funciona o Bolsa Atleta hoje? Se você é um atleta de vôlei e disputa o campeonato federado, você tem direito. Todos os atletas de qualquer modalidade esportiva que disputa campeonato federado tem direito ao Bolsa Atleta. Então, todo ano a gente abre o edital. Esse ano a gente vai abrir em outubro, porque demoram 3 meses a fase de classificação. Então, a gente vai abrir em outubro para começar a pagar em janeiro. Então, em outubro, o pessoal entra lá. Você é do jiu-jitsu, competiu lá na federação do estado do Rio de Janeiro, fez pódio
no Campeonato Carioca, você tem direito a R$750. Aí você fez pódio na Nacional, você tem direito a R$1.000. Você fez pódio na Mundial, você tem direito a R$1.500. Você não podiou, você tem direito a R$500. Mas você tem que participar de alguma competição federada ou confederada. Não pode dar entrada assim. Isso é bacana porque você cria critérios que faça que o atleta queira evoluir de fato, com certeza, né? com certeza. Não é só vou me cadastrar para receber um valor da prefeitura. Não, vou mostrar resultados. Quanto mais eu entregar de resultado, mais eu vou receber. É um merecimento, né? Isso foi isso que aconteceu. Ano passado, muitos desses 165 atletas que eram da nível de R$500, de 750, se dedicaram, conseguiram chegar ao nível de nacional e estão ganhando R$1.000. E alguns deles, que nível mundial é muito difícil, Sim. mas alguns deles tiveram êxito também. E a gente tem atleta aí de nível mundial ganhando R$1.500. Então esse é o faz diferença, faz diferença. Você pode achar que é pouco o número, mas são 4 milhões investidos nesses 535 atletas. Não pouco, tô aqui fazendo as contas da quantidade de modalidades. E o mais bacana hoje é que a gente está sendo referência para todas as cidades vizinhas. Legal. Não existia o Bolsa Atleta em lugar nenhum. Inclusive o Macaé estava parado desde 2013. Sim. Né? A gente brigou muito, como eu falei, quando eu fui vereador, briguei muito pelo Bolsa Atleta. Não tive êxito quando eu fui vereador. Infelizmente a outra gestão não quis, né, implementar esse projeto. E quando eu entrei, eu falei, prefeito, a única coisa que eu tenho que implementar é o Bolsa Atleta. Prefeito, você vai implementar. Eu vi você falando muito sobre isso e é muito importante. E hoje nós somos referência do estado do Rio de Janeiro todo. Tive reunião com o prefeito de Maricá, de Rio das Ostras, Cabo Frio, Arraial, toda a região aqui do lado quer saber como que funciona esse Bolsa Atleta que está tão falado no Rio de Janeiro todo. Nosso investimento ainda é maior que a capital do Rio de Janeiro, porque a capital só dá o Bolsa Atleta para atleta da seleção brasileira. E como a gente abre para quem disputou, né, federação e confederação, então a gente abrange mais pessoas, mais atletas do que a capital. A capital só libera para... Muito bacana esse trabalho. Tá muito maneiro, graças a Deus. Legal. Muito bom mesmo. E em relação aos futuros projetos aí que a Secretaria tem? Isso aí, o nosso futuro projeto... Como é que vai ser o futuro daqui? É continuar, né, com o Bolsa Atleta, sem dúvida nenhuma. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai dobrar esse número de atletas ainda. O prefeito está gostando demais. O futuro agora é o alto rendimento, como eu falei. Ano que vem, tendo o ginásio, a gente vai... Eu já fui, né? Já tive conversa com os presidentes da Federação de Futsal, de vôlei, de basquete. E todos eles, engraçado, todos eles falam assim, cara, a gente só está esperando você. Na hora que você falar que você quer, na hora que você falar que quer retornar com alto rendimento, com o time, a vaga de você já está garantida, porque Macaé tem tradição nessa modalidade. Então o investimento para ano que vem e para 2024, 2024 e 2025 vai ser o alto rendimento, porque a base já está bem sólida. Bacana. Você vê que os primeiros anos de governo então, fez um trabalho muito bom social, se mantém e agora escala para o alto rendimento. Isso aí. Esses são os próximos rendimentos. Voltando um pouquinho do Bolsa Atleta, é muito bacana e gratificante a gente ouvir os pais, que tem muita atletinha de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. E o feedback do pais é muito positivo, de chorar. Porque, por exemplo, a nossa área igual agora, do kickbox foi lá em Curitiba. Nenhum atleta desse de kickbox teria condições de ir para Curitiba, bancar 4 dias de hospedagem, alimentação, não teria. Então, ou seria através da iniciativa privada, que está começando agora a se restaurar, né? Porque a gente teve uma crise muito forte aqui em Macaé. Graças a Deus, a crise acho que foi embora e a gente está conseguindo levantar. Ou através da prefeitura. Então, os pais me falam assim, Marvel, nunca que eu iria conhecer Curitiba. Eu vou além, né? Porque a galerinha do jiu-jitsu está indo para Califórnia, está indo para Dubai. O menino lá os 3 meninos do Lagomar, lá, Felipe Gabriel, o Arthur e Isaac Miranda, vão para Dubai agora esse ano, com tudo pago através da bolsa. Então, está dando oportunidade cultural também, né, para essa garotada. Muito legal. Os meninos do Corfebal vão disputar o campeonato mundial na Holanda. Já está tudo pago já, dividiram no cartão, agora vão receber. Vão cerca de 18 atletas do Corfebal disputar o Mundial na Holanda. Nossa. Tudo pelo Bolsa Atleta. Levando o nome da cidade, né? Isso quebra tanto paradigma que fala assim, né? As pessoas falam que o Brasil não tem tantas medalhas olímpicas porque o governo, entre aspas, não investe. Pode ser que de forma nacional, no âmbito muito maior, a gente não tenha realmente aquilo que a gente espera para o nosso esporte nacional. Mas na cidade local a gente consegue ver, né?
Isso aí. Você vê que Macaé vive um outro momento, então. Eu sou um crítico com o investimento nacional muito forte, porque deveria ser muito maior. Eu não consigo entender, né, o Brasil com tanta gente, com tanto talento, mas com pouco investimento. Fisiologia, então, mas só que povo que tem realmente um condicionamento, né? Impecável para ser o número 1. Talvez, no mínimo, aí te perder para os Estados Unidos, que tu faz um investimento muito grande, mas para os outros países, eu não admito a gente ficar em territorial, né? 16º lugar numa Olimpíada, de 20º, não consigo. Isso é falta de investimento mesmo, porque se tem um investimento para isso, então, para você ter ideia, o Rio de Janeiro, que é a capital, investe só nos atletas da seleção brasileira. Por que não dá uma oportunidade para os atletas que têm nível estadual também? Porque lá tem dinheiro também para poder investir. Aqui, graças a Deus, enquanto a gente tiver dinheiro, tiver condições, a gente vai abrir a oportunidade para todos. Os resultados estão aí mostrando que vale a pena. Sabe o que está acontecendo agora? O pessoal do Rio de Janeiro, de outras cidades, está falando assim, caraca, o pessoal de Macaé chegou. Porque vai e sabe que vai ganhar. Agora tem muito mais atletas. Antigamente a gente ia com 3, 4. Agora a gente está indo com 40, está indo com 50. Então as equipes, né, das modalidades esportivas ser conhecida lá e ser reconhecida de fato, mesmo no meio da modalidade esportiva. E, Marco, mudando um pouquinho de assunto, como é que seria hoje uma iniciativa privada e pública para trabalhar no âmbito, talvez, social? Como é que seria isso? Por exemplo, uma academia como a nossa, Alta Performance, queira fazer um trabalho junto ao serviço público. Então, com a gente, pela prefeitura, não sei se existe lei que a gente possa estar juntando essa ideia sua. Mas uma sugestão, né, ao longo desses meus 20 anos de projeto social, é de repente vocês encontrarem projetos sérios que existem no terceiro setor da nossa cidade. Que existe bastante projetos bacanas em Macaé, que a prefeitura mesmo também às vezes não tem condições de apoiá-los. Existe projetos de jiu-jitsu, existe de futebol, existe de vôlei. Eu posso até te indicar alguns projetos sérios para depois você ir lá avaliar. Mas eu indico e peço que você faça aquela avaliação durante um mês. Uma época, eu fui apoiado por uma empresa em Macaé, grande, multinacional. Ela me estudou 3 meses. Ela foi no primeiro mês e falou assim, o seu projeto funciona aqui? Eu falei, funciona aqui sim. Quais os dias? Segunda, quarta e sexta, de tal hora, tal hora. Ela foi durante 3 meses, segunda, quarta e sexta, naquele horário, para ver se eu estava lá naquele local. Depois de 3 meses, e ela mandava a gente ir também, que eu não conhecia. Depois de 3 meses, ela chegou lá e falou assim, a gente vai te apoiar, o que você precisa? Eu precisava de tatame, precisava de kimono, precisava de coisa para caramba. Inscrição de campeonato para motivar. Eu preciso disso tudo. Está tudo garantido, porque o trabalho aqui é muito sério, que a gente veio te investigando, veio acompanhando o seu trabalho durante 3 meses. Bacana. E realmente o seu trabalho é de verdade. Então a gente ganhou esse apoio nessa multinacional na época. Então eu indico e peço também para a pessoa poder estar acompanhando. Mas tem bastante projetos bacanas em Macaé que vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo a ajuda de vocês. A gente já abriu as portas, né, do Alta Performance em relação a isso. Era uma vontade muito grande nossa fazer algo social com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente sabe, né, que é o treinamento físico. E assim tem sido muito bacana. A gente tem realizado, iniciamos na verdade no mês passado, né, então é legal até a gente já poder contar, né, que já demos o start, isso que é muito legal, né? Já é real, promessa, que antes era um sonho, era algo que a gente queria fazer, a gente já startou. Então a gente está trabalhando junto com a Fazenda da Esperança, não sei se você conhece, Conheço. É o pessoal de lá bem bacana. E aí a gente leva, então, a atividade física, o treinamento físico. Eu fui convidado por eles para me participar no sábado. Não sei se foi no sábado ou vai ter um próximo sábado. Falou que vocês estariam lá, ele falou de vocês mesmo. Então é isso mesmo. Ele me pediu, vem aqui para você conhecer também, ver o que você pode ajudar a gente. Aí falou que vocês estariam lá. Foi bacana. Porque assim, a gente, né, o serviço que a gente presta hoje para a sociedade é levar realmente um cuidado, uma transformação para a vida das pessoas através do treinamento físico. E aí a gente tem, né, muitas histórias realmente de pessoas que saem de um sedentarismo, de uma obesidade, de uma condição de vida ali realmente muito comprometedora, e o treinamento físico leva uma saúde, qualidade de vida, enfim. Então, esse desejo que a gente tinha de poder proporcionar isso para aquelas pessoas que talvez não pudessem nos pagar, né, por esse serviço. Sim. E a gente entrou numa via que é essa, né, que são as pessoas que estão ali naquela situação de vulnerabilidade, né, estão lutando contra os vícios e tudo mais. Eu falei, poxa, imagina só a gente poder ver depois, né, o quanto a atividade física impactou e proporcionou nesse trajeto que a pessoa está
tá seguindo ali, né? A Fazenda faz esse trabalho realmente de ajudar a pessoa a sair dessa condição de vício. E o treinamento físico poder contribuir. Então, eu falei, não, vamos brigar realmente por essa causa, né? Os nossos professores nos apoiando lá, porque a gente está levando principalmente o jiu-jitsu, né? E também vamos estar iniciando lá... Não, o Muay Thai, vamos estar iniciando também com o jiu-jitsu. Então, assim, tem sido muito bacana. E, claro, né, se você puder estar lá com a gente, tenho certeza que os rapazes vão gostar bastante. Sem dúvida. E é uma coisa que a gente incentiva, né, até outras empresas realmente a apoiarem projetos assim, porque a gente vê muitas histórias, né? Não só das crianças, como foi o caso de vocês, que inicia, né, dentro de um projeto e consegue ter melhores oportunidades na vida, até mesmo na condição que a gente encontra esses rapazes hoje, para poder gerar essa transformação também. Então, parabéns aí para vocês, né, pela iniciativa. Como eu falei, procurar projetos do terceiro setor, vocês já estão fazendo no caminho que eu ia falar, né, que eu comentei aqui. É isso aí, tem vários projetos igual o da Fazenda Esperança lá em Macaé, que precisam da ajuda. E às vezes muitas pessoas acham que é ajuda financeira, né? Que, estou morrendo de fome, preciso... Não. Nem às vezes você vai lá, dá uma mão... Pô. E querendo ou não, é uma ajuda financeira. Porque quanto seria um pagamento para contratar profissionais igual vocês que estão lá fazendo esse trabalho gratuito? É caro. Então, realmente, vocês estão levando um trabalho muito bacana para eles. Parabéns. Muito bom. Obrigado, muito bom. Marvel, e em relação aos seus objetivos pessoais aí... futuro, o que você tem em mente para nos contar? Bacana, bacana. Na verdade, o que eu penso assim, a médio prazo agora é continuar na política mesmo. Como eu disse, né, eu fui empresário na área de comunicação. Graças a Deus eu consegui montar um patrimônio para mim que hoje me deixa a minha vida confortável financeira confortável, né? Com o que eu tenho hoje, até que eu não sou um cara que gasto muito, então eu não tenho aquela ambição de ser milionário. Mas então tudo que eu construí hoje consegue me manter. Então eu consigo hoje me dedicar mais na área política. Antigamente não. Antigamente eu tinha que trabalhar bastante para sustentar a família e nunca pensei em largar minha área profissional e empresarial. Só que hoje em dia eu já penso de deixar um pouco de lado a área empresarial, profissional, para poder me dedicar na área política, porque a política precisa de dedicação. Se você for meio termo, você não consegue fazer o que tem que ser feito lá. Isso eu ouço muito até do prefeito. O prefeito não é empresário, o prefeito não, ele é advogado, né? Mas ele não pratica advocacia, não tem escritório de advocacia. Ele vive o tempo dele para a política. Por isso que a gente está tendo um prefeito hoje muito dedicado em nossa cidade. O Ebert hoje 100% político, fazendo política pública na nossa cidade. Então você vê ele atuando bastante. Sim, porque se ele fosse empresário, ele ia ter que dividir o tempo político dele com a empresa dele. Então ele não ia conseguir fazer a parte política muito bem, mesmo porque se o ganho dele é na empresa, ele vai ter que se dedicar muito mais na empresa do que na parte política. Então meu objetivo agora, durante 3 ou 4 anos, é voltar a ser vereador na próxima pleito em 24 e continuar trabalhando em prol de Macaé aqui na parte política mesmo, junto com o Elbert Rezende, que é o nosso prefeito aí da cidade. Bacana, muito bacana. Legal demais. Quer acrescentar alguma coisa, amor? Não, tudo perguntado, tranquilo, esclarecido. Muito bom. Muita informação bacana. É aquilo que eu falei no início, né? Às vezes a pessoa só vê o negócio acontecendo, mas não sabe como é que foi feito para acontecer, né? E, pegando esse gancho seu aí, eu vou falar mais um pouquinho. Pode falar. As questões políticas, elas são muito difíceis mesmo para acontecer, diferente da empresa. Aprovação. Leva mais tempo, né? Eu que vim da iniciativa privada, ficava muito angustiado, ainda fico até hoje. Porque quando eu queria fazer alguma coisa, eu pegava o dinheiro lá na minha conta e falava, eu quero comprar isso, eu vou fazer isso, é isso que eu vou fazer. Ia lá e fazia um investimento. Só que aqui, para se gastar R$1 do dinheiro público, existem processos a serem cumpridos. É justificativa muito explicada. Depois vai para a controladoria, onde tem lá mais de 10 técnicos e analisa aquele projeto. Depois volta para a gente cheio de coisas de melhoria que eles indicam. Aí volta para lá com tudo avaliado de novo, que a gente faz as transformações. Depois vai para a procuradoria de licitação, onde tem um procurador com a sua equipe técnica também que avalia aquele projeto. E muitas das vezes, se o projeto não for muito bem desenhado, sair da nossa secretaria certinho para lá, volta e fica inviabilizado de ser feito. Então, eu aprendi muito com isso, por isso que eu estou dizendo, tem que se dedicar muito na política, estudar não a parte só política pública, mas também a parte de gestão, porque é muito difícil você gastar o dinheiro público. Por exemplo, se o prefeito quiser construir uma escola em algum local que está precisando, essa escola só vai sair mesmo, iniciar o contrato dela para se fazer essa escola depois de 1 ano, porque existe toda a burocracia de papel para ser cumprida.
Então não é fácil, é difícil pra caramba. Então às vezes a pessoa fala, pô, por que não me ajudou ainda? Eu tô querendo ser aquele evento que você falou que ia fazer, não fez ainda por quê? Porque tá na fase lá do papel e bem burocrático ser executado. Não é fácil. Bacana. Mas é Mas muito tá bom dando certo. é muito bom a gente ver que realmente tem, né, profissionais aí de frente, governando e fazendo um trabalho bem bacana como tem sido feito. É bom, né, para nós como sociedade ouvir isso e ver realmente as coisas acontecendo. É isso aí, Larissa, porque a política move tudo. A gente acha que a gente não depende da política, mas a gente depende. Quando a gente vê a nossa água suja dentro da nossa casa, que dali é uma má política que está acontecendo lá. Quando a gente vê o esgoto, o céu aberto, perto do nosso bairro, é a política pública errada que não está fazendo certo. Então a política está em tudo. O que eu sempre digo para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, se envolvam na política, procuram saber quem vocês vão botar lá dentro, porque se botam uma pessoa errada, botam uma pessoa ruim, é ela que vai governar sua cidade, né, o seu país durante 2, 3 anos, 4 anos. Então é muito importante a gente estudar a política e estar sempre sabendo quem que está querendo que faça, né, as coisas por nós. Se deixar, as pessoas ruins vão fazer de tudo para estar lá na frente, lá para só se dar bem. E esse se dar bem dele lá é prejudicando as pessoas aqui fora, as pessoas que realmente precisam. E infelizmente no Brasil ainda a gente está muito atrasado com isso, porque as pessoas boas, a grande maioria, não querem saber da política e deixa as pessoas ruins se aproveitarem com isso e pegando o poder e acabando fazendo as coisas que não devem. Então, um conselho que eu dou, se envolvam na política, porque vale a pena. Não é se envolver diretamente que nem eu estou envolvido, né? Mas pelo menos saber o que está acontecendo, se a pessoa é ruim, não ser enganado. Porque é ruim demais a gente ser enganado. E no Brasil a gente está sendo enganado demais. Há muito tempo, né? Não estou dizendo de hoje não, mas há muito tempo sendo enganado. Podia ter um país muito melhor se as pessoas boas se envolvessem mais na política. Vai ter certeza. Vamos continuar o nosso trabalho para a gente poder tentar melhorar isso, né? Se Deus quiser. Ó, parabéns pelo programa, tá? Obrigado. Fico muito feliz de ter sido convidado. Ganhei a canequinha aqui, ó. Aproveitando, agradecimento ao nosso parceiro Rio Fotos, que nos proporciona esse presente. E parabéns pelo programa. Eu fiquei muito satisfeito de estar aqui com vocês. Não, realmente pra gente foi, né, um motivo de honra, né, a gente poder te receber aqui no nosso podcast, trazer um assunto tão legal que é essa questão dos projetos sociais. E a gente realmente levanta essa bandeira, né, de saúde, qualidade de vida. Então, como alta performance, né, estamos aqui de portas abertas também poder contribuir com a Secretaria de Esporte no que for possível. Perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente e né, esperamos numa próxima oportunidade, quem sabe tá aí novamente. Com certeza, só convidar que eu venho. Tá bom? Gosto muito. Obrigado a vocês aí por tudo. Muito bom. É isso? Temos mais um novo patrocinador. Então conta aí. American Insight, é isso aí, galera. Pra você que quer aprender inglês, assistir aquele filme em inglês, escutar aquela música em inglês, American Insight, beleza? Então, isso. Então, galera, até o próximo episódio. E até breve. Falou! Valeu! Valeu!